Olá, pessoal, tudo bem? O nosso trabalho de conclusão de curso é sobre alimentação empresarial, alimentos funcionais nos refeitórios das empresas. Bom, a gente teve essa ideia do projeto porque a gente estava curioso para entender como funciona a alimentação empresarial nas empresas hoje em dia e como os colaboradores e como a questão alimentícia dos colaboradores e como isso tem um reflexo muito grande na saúde deles. O nosso objetivo geral dentro desse tema é melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos funcionários dentro das empresas na alimentação. Com isso, orientando a alterar os cardápios das empresas para que aumente as opções de alimentos mais saudáveis, como saladas, frutas, verduras, incluir pratos diferenciados para aqueles que têm intolerância a algum tipo de alimento, acrescentar também no decorrer do ano palestras de reeducação alimentar para os funcionários, pois muitos não têm nem conhecimento de como realizar uma alimentação balanceada ou até aqueles que precisam de uma dieta. Oferecer também uma pausa agradável para que possa ser realizado essa alimentação de forma tranquila, sem pressa, para que ocorra uma digestão favorável ao funcionário. Com isso, as empresas só tendem a ganhar, pois eles estarão com melhor desempenho, aumenta a produtividade dos funcionários, porque eles estão dispostos a trabalhar, a produzir após uma alimentação bem realizada e bem regrada. As empresas também ganham com a redução de atestados, onde muitas vezes acontece através de uma intoxicação alimentar ou alergia a algum alimento que o funcionário desconheça. Então, são pontos positivos que agregam as empresas e os negativos no qual eles podem estar melhorando. Numa instituição, se os colaboradores não tiverem um bem-estar físico e psicológico, pode acarretar muitos problemas, como, por exemplo, faltas por doença, falta de ânimo, funcionário trabalha de mau humor, às vezes falta concentração, e até a segurança mesmo dele acaba sendo prejudicada. Enfim, ele não estando bem, ele também não vai ter um bom rendimento no seu trabalho, nas suas atividades. Como hoje em dia as pessoas passam grande parte do dia dentro de uma empresa, a mesma deve cuidar do bem-estar deles, valorizando-os e procurando sempre investir numa alimentação saudável e um lugar limpo, tranquilo, para que se possa realizar a mesma. Ou então, se o funcionário precisar levar essa refeição, né, que a empresa disponibilize um local próprio, com um lugar certo, né, para armazenar e aquecer a mesma, conforme cita na NR 24, que é uma norma regulamentadora, nos itens 24.5, que é referente ao ambiente, né, que o trabalhador vai fazer a sua refeição. E no item 24.6, que leva em conta o preparo da refeição e a importância de um funcionário especializado, um nutricionista. Essa NR, ela trata do bem-estar e do conforto dos colaboradores. Os integrantes do grupo, então, através disso, realizaram pesquisa em várias empresas e buscaram, dessa forma, identificar se essas empresas estão investindo numa alimentação saudável, ou seja, elas estão fornecendo todos os nutrientes que o funcionário precisa, carboidratos, leguminosas, as verduras, legumes, as carnes, frutas, e se os seus funcionários sabem da importância de uma alimentação saudável e a quantidade correta que devem consumir, e se eles fazem uso disso no dia a dia deles. Então, apresentando muitos pontos, então, que podem e que devem ser melhorados, inclusive
o uso de temperos funcionais, melhorando assim toda a produtividade e a qualidade de todos os serviços que essa empresa presta. Com o passar dos tempos, foi identificado que a alimentação no trabalho, a alimentação nas empresas, elas não eram muito saudáveis, não se preocupavam muito com os colaboradores. Há muito tempo, quando os boias frias mesmo, e as pessoas que trabalhavam, que eram empregados de alguém, se alimentavam, não se preocupava com a saúde e o bem-estar. Estava mais preocupado com se satisfazer, se encher realmente, né? Se alimentar para aguentar o dia, aquele velho ditado, o saco vazio não para em pé, sem se preocupar com o que está comendo. E nessa situação, prejudicou muito a alimentação dos funcionários no passar dos tempos, e muitas das vezes, até mesmo por culpa do empregador, prejudicava e não ajudava na alimentação do funcionário. Porém, com as revoluções industriais e as revoluções que aconteceram, surgiu algumas pessoas, por exemplo, o Taylor, o Fayol, que são pessoas que se preocuparam com os direitos humanos, que se preocuparam com essa situação. E, consequentemente, se preocupando com as pessoas e com seus direitos e com sua saúde e com o bem-estar pessoal, foi alterado algumas situações em refeitórios empresariais, em bem-estar dentro da empresa e no ambiente de trabalho que cada um se encontra. Mas, mesmo assim, com o passar dos tempos, muitas empresas ainda não oferecem o adequado ou não se preocupam com todos. Porém, dentro da história de alimentação empresarial, muito se mudou, trazendo para dentro a alimentação funcional. Bom, no nosso projeto, a gente teve um ponto muito importante para conversar, para discutir, que foi a alimentação externa e interna. Bom, a alimentação externa é quando a empresa fornece o alimento, só que é um alimento transportado, que é a famosa marmitex. A alimentação interna é quando a empresa tem um restaurante dentro do seu local de trabalho. Bom, ali já dá para a gente balancear qual que é melhor. A alimentação interna é muito boa, porque é o famoso self-service. Você vai pegar a quantidade necessária que vai se satisfazer. Já a Marmitex, muitas das vezes, mesmo que você peça a opção mini, né, a quantidade é muito grande e, às vezes, o colaborador acaba não aguentando comer toda aquela marmita e acaba jogando fora. Querendo ou não, é um prejuízo para a empresa. Se você for para o lápis, às vezes não compensa a Marmitex, porque o self-service, além de ter uma qualidade melhor, você vai estar pegando a quantidade necessária que você vai aguentar comer. E não vai ter um desperdício também. O grupo realizou uma pesquisa online, foi desenvolvido um questionário com perguntas elaboradas por todo o grupo mesmo. Através dessa pesquisa, 100 pessoas participaram, a maioria das respostas foi de sexo masculino, que surpreendeu bastante o grupo. E o tema foi desenvolvido através de pesquisas online também. Foi realizado comentário e até mesmo desenvolvendo o conhecimento do próprio grupo, experiência própria dentro de empresas trabalhadas, e o grupo conseguiu entender que empresas buscam essa melhoria, tem empresas que não têm esse conhecimento, e não só falando da alimentação saudável empresarial, percebemos também, e por experiência do grupo, que escolas também estão se adaptando e melhorando cada vez mais a alimentação das crianças e dos estudantes em geral. Então, é um tema atual que deve sim ser abordado e, da maneira correta, tem sim os objetivos alcançados. Bom, a nossa pesquisa de campo teve 12 perguntas, foi quantitativo e fechado. A gente teve 100 respostas no total. As que mais chamaram do grupo foram: na sua opinião, a empresa se importa em oferecer uma alimentação saudável e balanceada? A maioria respondeu sim.
ali a gente pode analisar, né, que a maioria das empresas realmente se importa de ter uma verdura, um legumes, uma fruta para estar oferecendo para o funcionário. Bom, e também teve outras que há uma dieta específica aos funcionários diabéticos, hipertensos ou intolerantes à lactose? Bom, ali a gente já teve 59% disse que não. Querendo ou não, é uma questão muito difícil, porque realmente essas categorias, né, de doenças, assim, é difícil ter uma alimentação balanceada, porque o diabético, o hipertenso e o intolerante à lactose tem que ter uma alimentação específica, tem que ser regrado. E é bem difícil mesmo, mas felizmente a gente teve que 41% das pessoas que respondeu o questionário respondeu que sim. Então, querendo ou não, há uma esperança, né? Tipo, as empresas têm uma preocupação também. Bom, também temos a pergunta, né? Você costuma incluir verduras e legumes nas suas refeições? Bom, 51% respondeu que sim. E a gente vê que, querendo ou não só a empresa está se preocupando com o funcionário, mas também o funcionário em si está se preocupando consigo mesmo. Hoje a gente pode ver que temos muitos aplicativos de dieta, de exercício. Isso, querendo ou não, aplica muito nessa parte, porque os funcionários estão se preocupando consigo mesmo. E a gente vê que querendo ou não, a empresa está ajudando. Isso é muito importante. Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre os prós e contras. Foram entrevistadas 100 pessoas, né, como já foi dito, a maioria do sexo feminino. Todos se alimentam no refeitório da empresa e a maioria tomam café da manhã e almoçam na empresa. Nós, do grupo, acreditamos que é um café da manhã bem reforçado, porque no almoço é uma quantidade razoável de comida, não é exagerada. Então, a gente acredita que o café da manhã seja bem estruturado. Não tiveram palestras na empresa, mas pelo que a gente viu, eles estão bem orientados, porque eles costumam adicionar na comida verduras, leguminosas e tomam bastante água. Vou falar um pouco dos prós. Para a empresa, para os funcionários, são garantidos em alimentação balanceada e eles permanecem dentro da empresa. Então, eles não precisam se deslocar da empresa, ir para casa, ir para um restaurante comer, às vezes uma comida que nem vai ser tão boa assim para a saúde, né? Então, o empregado bem alimentado dentro da empresa produz melhor. Agora, eu vou falar um pouco sobre os contras. A gente notou uma falta de orientação para pessoas que têm problemas crônicos de saúde, como diabetes, que devem ser evitados açúcar, hipertensos, que devem ser evitado sal, e intolerantes à lactose, por exemplo, que deve ser evitado leite e seus derivados. Então, essa falta de orientação e não ter um cardápio específico na maioria das empresas. Então, a gente do grupo acha que as empresas devem olhar mais para essas pessoas, fazer um exame periódico, e foi isso que a gente observou. Por fim, podemos identificar muitos problemas dentro das empresas referente à alimentação, tanto pela parte do funcionário, quanto pela parte da empresa, do empregador. E nestas situações, o grupo decidiu apresentar alguns projetos, algumas ações para as empresas tomarem e para as empresas fazerem, para poder melhorar estas situações. Uma delas é palestras anuais ou até mesmo semestrais que o empregador vem oferecer aos empregados, com nutricionistas ou com profissionais da saúde, para que venha a reeducar a alimentação deles. Por exemplo, às vezes a pessoa não se alimenta bem, não tem uma situação, um costume de comer alimentos saudáveis e não sabe os benefícios e os prejuízos que isso causa. Assim, com algumas palestras e alguns bate-papos anuais referente à alimentação e à situação de bem-estar dentro da empresa,
o funcionário pode melhorar e começar a compreender, reeducar a sua alimentação. Um outro plano de ação que o grupo pretende oferecer para as empresas, que foi analisado, é a questão de utilizar alimentos funcionais. Utilizar, por exemplo, um sal do Himalaia, um arroz integral, um açúcar demerara, para substituir sem alterar muito valores. Porque, afinal, se for mexer no bolso do empregador, não vai querer alterar esses cardápios e utilizar esses outros tipos de alimento, como, por exemplo, temperos funcionais, que o próprio grupo oferece para as empresas, apresenta receitas pré-definidas para utilizar em temperos de salada e tempero da própria alimentação. Assim, melhorando a saúde dos empregados, ajudando com que eles tenham um melhor rendimento, com que eles fiquem mais atentos em seus serviços, diminuindo riscos, diminuindo o mal-estar dentro da empresa. Assim, melhorando a saúde dos colaboradores, ajudando eles a ter um melhor desempenho, uma melhor produtividade e gerando lucro para a empresa. Pois, se o colaborador está mais disposto, está mais saudável, está produzindo melhor, o faturamento da empresa está melhor. E assim, melhorando o faturamento através de uma alimentação funcional.